Olá, amigos e amigas, gente de perto e de longe. Estamos iniciando a quarta live do movimento socioambiental Serra Sempre Viva, do município de Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu sou Frei Gilvander Moreira, sou frei padre da Ordem dos Carmelitas, sou também da Comissão Pastoral da Terra. Estamos hoje num dia histórico. Estamos dia 1º de maio de 2020, Dia dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Estamos também dedicando essa live para reforçarmos a luta justa e necessária para que a Câmara de Vereadores de Ibirité, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, derrube o veto injusto, incondicional, um veto covarde, que o prefeito de Ibirité, William Parreira, colocou diante de um projeto aprovado na Câmara em dezembro último, aprovado, aliás, por unanimidade, né? Nós agradecemos a compreensão dos 14 vereadores e da vereadora também de Ibirité e pedimos já que todos os vereadores e a vereadora tenham a grandeza e a firmeza, cabeça erguida, para derrubar esse veto do prefeito William Parreira, né, de Ibirité, Minas Gerais, para que em breve possamos declarar Ibirité, em Minas Gerais, como um território livre de mineração. Na pessoa, temos conosco hoje a participação da Cláudia Saraiva, que é do município de Brumadinho, em Minas Gerais. Temos a participação também do Pedro Cardoso de Oliveira, que é advogado e também técnico em enfermagem, está sendo um companheiro aí na linha de frente, na luta para ajudar a salvar vidas diante da pandemia do novo coronavírus. E temos conosco também a participação de Marcos Ferreira, que é um grande militante socioambiental, também de Ibirité, Minas Gerais. Então, na pessoa da Cláudia Saraiva, eu quero, no dia de hoje, Dia dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, saudar todas as trabalhadoras do Brasil e do mundo, e na pessoa do Marcos Ferreira e do Pedro Cardoso, saudar todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e do mundo. Bem-vinda, Cláudia Ferreira, à nossa live. Obrigado. Libere o microfone aí, a palavra é com você para inicialmente você se apresentar e saudar quem está nos acompanhando de perto e de longe, a quem eu acolho também. Boa tarde a todos. Meu nome é Cláudia Saraiva. Eu sou operadora de tratamento de água e esgoto. Trabalho com tratamento de água há 28 anos. Quero hoje parabenizar todos os trabalhadores, inclusive os nossos, que morreram, as 270 vítimas mortas pelo crime da Vale. Não poderão nunca ser esquecidas, não serão esquecidas por nós, né? A mineradora, mais uma vez, matando, em nome do dinheiro, em nome de tudo, a mineradora pode tudo. É o seguinte, eu sou a única mulher a trabalhar no serviço até hoje, né? É muito difícil você enfrentar um trabalho exclusivo de homem sendo mulher, mas eu acho que eu desempenhei meu papel muito bem até hoje. Então, eu quero parabenizar todas as mulheres que fazem serviços de homens, né? E vice-versa. E todos os trabalhadores em geral. Mas a gente está aqui por uma outra causa. Eu sou atingida pelo rompimento da barragem da mineradora Vale. Eu fui atingida primeiro com perda de entes queridos, parentes e amigos. E diante dessa tragédia que aconteceu, eu vi da Vale apenas a preocupação com o dinheiro, não com os sentimentos da gente de ter perdido os nossos entes, de ter perdido nossos amigos. Durante esse tempo todo, a única preocupação da Vale é repor dinheiro, repor os bens materiais, não se preocupando com os sentimentos da gente, do que leva em consideração, o que as famílias estão passando.
Tem 11 vítimas lá até hoje não encontradas, quais 5 eu conheci e convivia. Então, a tragédia não terminou. E a Vale, diante de tudo isso, uma mineradora, por ter que ressarcir uma captação de água que ela deixou inutilizada, ela invadiu as nossas terras, são dos 480 mil metros de terra, onde ela entrou dizendo, é aqui que eu preciso, aqui que eu vou entrar, entrou, devastou, acabou com tudo. Mas a mineradora, antes do rompimento da barragem, abaixo da mina dela, ela fazia um estudo do que tinha no subsolo. E lá, tinha 13 anos atrás, ela fez um estudo, descobriu que existia uma grande jazida abaixo daquela mineração. Então, ela sabia que o rompimento era a qualquer momento, mas para ela era mais lucrativo deixar que a barragem se rompesse, porque ela sabia da valiosidade que tinha abaixo dessa barragem. Então, ela deixou que essa barragem estourasse para poder minerar esse local. Esse local é equivalente a 900 campos de futebol. E moravam lá famílias que viviam de cultura, tinham hotéis, tinham pousadas, que iam para lá para desfrutar da beleza que existia lá antes, que hoje é lama, lama pura, entendeu? Não existe mais vida lá, só existe uma jazida enorme e a Vale, e assim, abstenhando de informações, não passando isso nem para o Ministério Público, nem para os órgãos que estavam à frente das negociações daquelas terras. Ela comprou aquilo dos moradores, todo mundo, olha, a Vale está pagando muito, a Vale não estava pagando nada, sabe por quê? A Vale sabia o que tinha debaixo, ela sabia que ela não estava pagando quase nada, porque o que ela vai tirar lá é muito mais valioso do que ela deixou, do que ela pagou para as pessoas. Então, eu falo para vocês hoje, assim, a Vale, antes de entrar no nosso terreno, existe um estudo sobre ouro. Ela sabe o que ela está fazendo. E essa história de captação não me convenceu até hoje, entendeu? Porque ela comprou 2 fazendas abaixo e nosso terreno é o próximo. Existe um estudo de ouro desde 2008 sobre as terras a qual a Vale quer tomar da gente por um preço irrisório, usando-se da utilidade pública dada pelo governador. Ela se sente dona do território, dona de toda Brumadinho. Quem se ferrou foi quem morreu, foi os parentes que estão aqui hoje. Então, mineração é um câncer. Quando ele entra em você, você só vê como salvação a quimioterapia. Você nunca mais fica livre dela. Porque muitos vão ser contra o que eu estou falando aqui hoje. Mas todo mundo sabia o que ia acontecer. Todo mundo, os CPFs da Vale, que são os responsáveis por isso, sabiam o que ia acontecer. Só que eles pregavam para os trabalhadores dele que a mineração era segura, que era o único jeito. Tudo lá estava beleza, que nunca aquilo ia romper, sabendo que ia romper sim, que ia matar os nossos sim. E isso que a mineradora prega hoje. Estou ajudando no Covid, para o mundo pensar que a Vale é uma mineradora séria, que ela preocupa com o ser humano, que ela preocupa com a água. Sabe, gente, a água não é renovável. Minério não é renovável. Aonde se explora, não tem jeito de fazer mais nada. Acabou. Como que você vai plantar no terreno de mineradora? E o que a Vale fez agora é avançar a delimitação que ela tinha antes, comprando as terras de quem morava lá, das famílias que lá moravam, que hoje desistiram porque sua vida foi levada pela lama, porque seus parentes foram levados, porque não tem como você viver num lugar onde você tinha uma vida e hoje você só tem lama. E eu tenho certeza, não tenho certeza, mas eu tenho uma dúvida pairando no ar. Essa mineradora que está para explorar Birité, existe vida abaixo dessa mineradora, mas com certeza existe também um estudo do que tem naquele lugar onde tem moradores. Então, não se deixe levar que a mineradora é uma coisa segura. Não deixe uma mineradora montar em cima de onde existe vida abaixo. Porque, com certeza, um dia vocês vão estar passando o que a gente está passando hoje. Eu perdi muitas pessoas, eu estou em depressão até hoje. Eu convivo com as pessoas que perderam seus entes. As famílias hoje vivem à base de remédio. A cidade acabou. A gente não conhece mais ninguém na rua. A gente não conhece mais
quem está do lado. Sabe por quê? Porque a corrupção está tomando conta de tudo. Para calar a boca, para isso, para aquilo, as pessoas vão se vendendo, que é a coisa mais grave que existe. Entendeu? Para a gente não falar o que está realmente acontecendo. Eu vou colocar um vídeo no Facebook para vocês verem o tamanho da destruição. E nós não estávamos na rota da mineradora. A mineradora transportando a lama para dentro de um território saudável, que era Ponte dos Almorrenas, aonde a comunidade lá está sofrendo todo o impacto dessa violência que foi a tragédia de Brumadinho. Sabe por quê? Porque quando a Vale precisa, a Vale faz. Quando a pessoa tem o poder da caneta, pelo amor de Deus, enquanto vocês têm o poder da caneta, impeça que isso aconteça com vocês. O que aconteceu com a gente. Que a gente está passando hoje e não vai passar, não. Sabe por quê? Porque detentor, uma vez do poder de mineração, ela não perde. Só ela pode minerar. Só ela pode fazer. Como ela já comprou as terras abaixo... Cláudia Saraiva, muito obrigado, minha querida, grande amiga, grande lutadora. Você, Cláudia Saraiva, tem a santa autoridade, assim como nós sabemos que Jesus Cristo ensinava com autoridade, você tem a santa autoridade para alertar toda a população do querido município de Ibirité, Minas Gerais, para não deixar a mineradora Santa Paulina voltar, se reinstalar e ampliar as crateras que ela já deixou lá há mais de 10 anos atrás. Você é vítima, eu sou testemunho da idoneidade da sua pessoa, trabalhadora honrada, mulher. Eu já tive a alegria e a responsabilidade de gravar vários vídeos, você chorando. Então, espero que esse apelo que você faz aqui possa servir de um sagrado alerta para todo o povo de Ibirité e também que toque no coração dos 14 vereadores de Ibirité e da vereadora Marclene, para que todos os vereadores tenham a coragem e a grandeza de derrubar o veto do prefeito William Parreira, para que em breve Ibirité seja declarado como território livre de mineração, que passe necessariamente pelo sancionamento dessa lei para criar um patrimônio hídrico e da biodiversidade do município. Meu querido irmão Marcos Ferreira, eu te acolho aqui, bem-vindo. Você que é cidadão, militante socioambiental em Ibirité, libere o seu microfone aí, o que você tem a dizer nesse dia 1º de maio de 2020, dizer para os vereadores de Ibirité, para o prefeito, para todo o povo de perto e de longe. Com você, a palavra, Marcos Ferreira. Então, gente, boa tarde. Daqui a pouco já está de noite já. Eu queria agradecer a todo mundo que está presente. As lives que estão sendo organizadas pelo Movimento Serra Sempre Viva trazem um conteúdo necessário para a cidade de Ibirité, trazem pessoas que sentiram na pele todos os efeitos da mineração predatória, que não liga para vidas, nem para água, nem para meio ambiente, que não tem nenhum escrúpulo de continuar minerando, mesmo sabendo da possibilidade do rompimento de uma barragem, como aconteceu em Brumadinho, como a própria companheira falou. Esse crime ambiental, esse atentado terrorista que aconteceu em Brumadinho, levou centenas de vidas. Foi um acidente, não foi um acidente, foi um crime contra trabalhadores, contra vítimas, e eu acho que tudo que eu falar aqui não consegue expressar todo esse sentimento que a gente enxerga, que a gente consegue ouvir nas falas dos atingidos pelo rompimento da barragem, como a companheira falou. Tanto tempo já se passou e parece que o sentimento ainda de impunidade, de injustiça social, continua intacto. Essas pessoas continuam sofrendo, abaladas psicologicamente, porque perderam sua família, porque perderam, inclusive, o modo de sustento. Muitas delas nem trabalhavam na mineração, às vezes trabalhavam na agricultura familiar, viviam da pesca e tiveram todo o seu modo de vida atrapalhado com isso. A gente não pode achar que isso é menos importante, que desenvolvimento é esse que destrói vidas, que desenvolvimento é esse que faz com que centenas de trabalhadores que possuem amores,
que possuem modos de vida diferentes, familiares, filhos, pais, mães, deixem de viver. Será que é esse o desenvolvimento que a gente quer trazer para Ibirité? Há anos que eu venho lutando nessa luta em defesa da Serra do Rola Moça, também em defesa de outras áreas verdes da cidade de Ibirité, que inclusive tem várias áreas verdes muito bonitas, que é resultado de luta, mas que estão muito próximas das garras dos empreendimentos imobiliários e da mineração, e que a gente precisa avançar na proteção dessas áreas. A Serra do Rola Moça, em outros vídeos foram falados, mas é um ouro para nós. É muito mais importante do que a própria mineração. A gente está falando do maior parque estadual, o terceiro maior parque estadual em área urbana do nosso país. Eu tenho uma certeza absoluta, enquanto uma pessoa que foi ex-conselheiro do CODEMA, fui conselheiro na última gestão, o Conselho de Meio Ambiente da cidade, que a nossa saída para a preservação dessas áreas verdes e do nosso parque estadual, da nossa serra, é a mobilização popular. É o povo indo para as mobilizações, entendendo que aquilo tem que ser uma tarefa nossa. Defender a Serra do Rola Moça é uma tarefa de todos nós. Não pode ser só de um movimento, não pode ser só de um vereador, não pode ser só de uma pessoa. Todos nós temos responsabilidades iguais na defesa da Serra do Rola Moça, porque se tem uma coisa que esses anos de militância me trouxe, é que o poder público, por mais que a gente tenha que caminhar para que ele seja nosso aliado, nós não podemos colocar, enquanto trabalhadores, enquanto pessoas que querem o bem do meio ambiente, toda essa responsabilidade na mão deles e achar que eles vão resolver. Hoje, só para terminar a minha fala inicial, é um dia muito importante que é comemorado no mundo todo. E não é comemorado só porque é o dia do trabalhador, não. É comemorado porque esse é um dos dias de luta mais significativos do ano. Por isso é tão importante a gente ter uma atingida pelo rompimento das barragens. Por isso é muito importante entender que assim como eu, professor de matemática, você, lojista, motorista, e qualquer outra profissão, é também atingido pelas questões ambientais o tempo todo. A água que chega na sua casa, a luz que chega na sua casa, o ar que você respira, tudo isso está relacionado com a mineração. Está relacionado também com o modo de trabalho e está relacionado com como a gente lida com a natureza. Então, é muito importante que a gente esteja atento a todas essas questões. Para início, eu só queria falar isso mesmo e agradecer aí por estar aqui com vocês nessa live num dia tão importante que é o 1º de maio. Obrigado, Marcos Ferreira, grande irmão, sempre de cabeça erguida na luta. Daqui a pouquinho eu vou ler, já está chegando um monte de comentários aqui. Eu passo a palavra, então, para o nosso irmão, companheiro de luta, Pedro Cardoso de Oliveira, para ele se apresentar, né? Pedro, que é advogado, que é também técnico em enfermagem, está trabalhando nos hospitais, então, na pessoa do Pedro Cardoso, mais uma vez, nós saudamos todas as pessoas da linha de frente, né? Os médicos, enfermeiros, pessoal da limpeza, do SAMU, de todo mundo que está aí dando as mãos para superarmos essa pandemia do novo coronavírus o quanto antes. Pedro Cardoso de Oliveira, ligue o seu microfone aí e a palavra é com você, meu irmão. Muito boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Pedro Cardoso, eu faço parte do movimento Serra Sempre Viva, sou membro da Comissão Estadual de Meio Ambiente da OAB e também eu sou ex-conselheiro do Parque Estadual da Serra do Rola Moça. Bom, eu gostaria, antes da gente já entrar no tema proposto pelo nosso debate de hoje, que é água, sim, mineração, não, trabalho para todos com justiça socioambiental, relatar o que tem mais de importante na nossa Constituição Federal, que é o artigo 225, que diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao poder público e à coletividade o dever de preservá-lo e conservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, meus nobres companheiros, este artigo ele é fundamental para a nossa vida, para a vida do nosso povo brasileiro. Ele é o que a gente considera no direito de cláusula pétrea, ou seja, é um artigo da Constituição que só pode ser mudado para melhor. E, mesmo assim, pode ser mudado por meio de uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional. Certo? Que é porque, devido à sua importância para a sociedade de uma forma geral. Então, falando sobre as questões ambientais, é muito importante o nosso tema proposto, porque, veja bem, meus nobres companheiros, nós temos na natureza os recursos naturais renováveis e os recursos naturais não renováveis. Quais são os recursos naturais renováveis? Nós podemos citar vários. Nós podemos citar a água, o solo, as matas, a fauna e a flora. O que são esses recursos naturais renováveis? São aqueles recursos que, após a utilização do homem, pode se recompor novamente, seja de qualquer forma. Nós temos também os recursos naturais não renováveis, como, por exemplo, o minério, nós temos, por exemplo, o petróleo. E nós temos também, voltando nos renováveis, a água. Mas o grande problema é que a água ela tem o seu círculo hidrológico. Então, se este círculo ele for quebrado, quebra-se todo o sistema de água como um recurso natural renovável. Por quê? Hoje nós podemos questionar se a água é de fato vai ser de fato ou está sendo de fato um recurso natural renovável. Por quê? Devido à conduta do ser humano, de nós que quebramos de certa forma este círculo. Ou seja, nós poluímos os nossos rios, nós poluímos os nossos lençóis freáticos, jogando agrotóxicos e tudo mais. E, além disso, nós não protegemos o mais importante deste ciclo, que é as matas ciliares. Então, de certa forma, haverá uma quebra nesse círculo natural da água que, em seus estados sólidos, líquidos e gasosos, compõe essa forma desse círculo. Mas veja bem, nós estamos falando de água, fonte da vida, essencial para o ser humano. E tem outro problema maior, que há de quebrar esse ciclo. A gente não está respeitando ele na sua constância, a gente está poluindo os rios, a gente está destruindo as nascentes. No nosso caso, do estado de Minas Gerais, o nosso problema maior com a mineração. Porque, veja bem, no quadrilátero ferrífero, onde se minera, nós temos as esponjas de hematitas e itabiritos que retêm a água. Nós podemos dizer que a formação geológica determina o consórcio. Assim, o quadrilátero ferrífero é também. Deduzimos isso, que não tem como você minerar sem utilizar a água. E por isso que os mananciais estão cada dia mortos, e os recursos naturais para as gerações futuras estão comprometidos. Por quê? Porque as mineradoras estão destruindo todo o nosso
ecossistema. E hoje nós perguntamos, nós combatemos, de certa forma, vários pensamentos que a população traz, talvez de uma forma por não ter conhecimento, a falsa ideologia de que a mineração traz desenvolvimento, de que a mineração traz riquezas para o município ou para o Estado, e traz também emprego. Isto é uma inverdade, porque, veja bem, se a mineração traz desenvolvimento, veja bem, a Vale, ela está em Itabira há 75 anos, 16 anos na condição de mineradora privada. Veja bem, como que traz desenvolvimento para o município se em Itabira não tem nem um portal? Se ela traz desenvolvimento, por que a população continua com a mesma pobreza do início da sua chegada na cidade? Se a mineração traz riqueza para o Estado, por que o nosso Estado não tem nem condições de pagar hoje o servidor público? Então, ela é sustentável para o seu dono. Para o dono da Vale, sim, ele é sustentável. Então, ele está enchendo os bolsos, enquanto que o pobre continua na miséria, continua na pobreza, se submisso a este mísero emprego e sofrendo com as consequências ambientais e locais que ela deixa. Veja bem, Itabira tem um legado de que é registrado um dos maiores índices de suicídio e depressão do país. Nós, preocupadíssimos com essa situação dos recursos hídricos na nossa cidade, nós apresentamos um projeto à Câmara Municipal de Ibirité, tornando a nossa região como patrimônio hídrico e da biodiversidade de Ibirité. Este projeto foi apresentado pelo movimento Serra Sempre Viva à Câmara de Ibirité, porque a gente sabe da importância da preservação dessa serra. Só que este ano, esse tirano e desconexo prefeito vetou o projeto. Veja bem, mas quando nós apresentamos este projeto na Câmara Municipal, eu conscientemente já sabia que esse prefeito ia vetar este projeto, porque ele é um padrasto do meio ambiente. Ele já provou isto vezes anteriores, porque ele votou a favor da urbanização da Lagoa Várzea das Flores, enquanto o pessoal lá luta para preservar a Lagoa Várzea das Flores. Então, ele votou num conselho a favor da urbanização ao lado do prefeito de Contagem. Ele votou a favor da ampliação da mina da Jangada e Córrego do Feijão, aí na sua região, Cláudia. Porque, na ocasião, nós estivemos lá e nós fomos contra, porque era um projeto que ia acabar com a vida do povo daí. E o que é que aconteceu no dia 25 de janeiro? Esse projeto foi apresentado lá no Conselho do Parque, a Secretaria de Meio Ambiente votou a favor da continuidade desse projeto, da ampliação desse projeto aí da mina da Jangada e Córrego do Feijão, apresentado pela Vale. Ele votou a favor da abertura da cava da MGB lá em Casa Branca. A secretaria, o Ibirité, representado por duas secretarias, que é da Educação e do Meio Ambiente, votou a favor da ampliação dessa cava por outra empresa, que não é mais a ABG, mas sim a MGB, votou a favor, e ele também votou a favor do empreendimento CESU, lá de Moeda. Então, é um prefeito insano e irresponsável e padrasto do meio ambiente. Não está lá para representar o povo, e sim os interesses das mineradoras, certo? Ele não está lá para representar o povo, os interesses do povo, e sim os interesses particulares e os interesses destas mineradoras que estão aí
acabando com os nossos recursos naturais e deixando um legado muito grande para a população. Porque, veja bem, Brumadinho corre-se um sério risco de tornar uma cidade fantasma. Itabira já é, certo? Itabira já é. Então, a gente tem que acabar com essa lógica do capital que substitui a lógica das pessoas. As mineradoras, elas criam a relação de poder no município como se fosse ela a única possibilidade possível de economia. Discurso criado justamente para fazer com que o município se torne dependente desta insana atividade. Certo? Então, foi uma afronta ao povo de Ibirité este veto deste prefeito. Certo? Então, eu conclamo a Câmara dos Vereadores para derrubar este veto. Saudando todos os lutadores, principalmente nesse 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, certo? Nós que estamos aí sofrendo com esta Covid, como o Frei já iniciou a sua fala sobre a minha outra profissão, que a gente está sofrendo, porque, primeiro, que o Estado, ele não se preparou para este tipo de situação. E, numa situação dessa, quem mais sofre são sempre os pobres, certo? Porque o capitalismo, ele é excludente, ele é devorador. E ele não se preocupa com a sua vida. Ele preocupa com o que o seu braço e sua perna pode produzir, certo? E governos nenhum estão preocupados com a saúde do povo, preocupados com a educação do povo, porque povo doente e povo analfabeto é o que mais interessa para esses governos capitalistas. E que nós devemos continuar nessa luta em defesa da vida, em defesa do meio ambiente, em defesa do meio ambiente da nossa região, principalmente, porque esse parque ele é muito importante para a nossa região, porque ele foi criado para proteger justamente os 6 mananciais que nascem da sua área. E, entre eles, está o manancial Taboões, que é o principal manancial que abastece o município de Ibirité. Por isso, a nossa luta contra esta insana mineradora, porque ela quer minerar justamente a 900 metros de distância, o principal manancial que abastece Ibirité, que é o manancial Taboões. Então, desde já, o meu agradecimento a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro Cardoso. Você, assim como a Cláudia Saraiva e o Marcos Ferreira, tem a santa autoridade para falar de cabeça erguida e alertando o povo de que o caminho para a vida é realmente fora mineradora e sim Ibirité e Minas Gerais como território livre de mineração. Obrigado, Pedro Cardoso. Você, como ser humano, como cidadão, como advogado competente, como técnico em enfermagem, né, está na luta aí no fronte, ajudando a salvar vidas das pessoas e também pensando nas próximas gerações. Por isso que você está conosco também nessa luta por justiça socioambiental. Eu vou fazer referência aqui a alguns comentários e pedir para vocês depois comentar alguns dos comentários que quem está participando, né? Obrigado pela participação, quem está acompanhando nossa live que tem como tema, né? Água sim, mineração não. Às vezes as pessoas falam, Frei Gilvani, você está sendo muito radical. Eu falei, nós temos que ser radical mesmo, ir na raiz, porque basta de ficar colocando esparadrapo em cima de ferida, de política de conciliação, e aí as mineradoras vão abocanhando tudo como o dragão do Apocalipse. Tenho certeza que 5% apenas de mineração é o suficiente para construirmos uma sociedade com estilo de vida simples e austero. Então, fora qualquer luxo, fora qualquer supérfluo, vida simples e austera, e nós temos que reduzir pelo menos 95% da mineração em curso. Por isso, nosso tema, né?
água sim, mineração não. E trabalho para todos os trabalhadores e para todas as trabalhadoras, com justiça socioambiental, né? Estamos também passando aí um letreiro abaixo da nossa live, e queria aqui já agradecer, né, Marcos Ferreira, Cláudia Saraiva, tem muita gente de perto ou de longe que já gravou vídeos e está enviando para nós, e o Marcos Ferreira está divulgando lá na página do Facebook do Movimento Socioambiental Serra Sempre Viva, né? Tem vídeos de pessoas apoiando essa luta pela derrubada do veto do prefeito William Parreira de Ibirité. Tem gente do Rio de Janeiro, de Brasília, Goiás, Pará, Rio Grande do Sul. Depois o Marcos pode comentar um pouquinho isso também, né? Então, nós incentivamos e grave também vídeos exigindo que a Câmara de Vereadores de Ibirité, Minas Gerais, derrube o veto do prefeito William Parreira, um veto injusto que vai no rumo de beneficiar as mineradoras, né, e precisamente a mineradora Santa Paulina, e acabar com o futuro do povo. E grave um vídeo cobrando que a Câmara derrube esse veto e que sancione a lei do patrimônio hídrico e da biodiversidade. E envie os vídeos para o Marcos, esse que está na tela aí, né, pelo zap, prefixo 31993596184, conforme está passando o letreiro aí embaixo, né? O mote nosso é derrube o veto do prefeito William Parreira de Ibirité, Minas Gerais. Esse é o nosso pedido à Câmara de Vereadores de Ibirité, a quem nós agradecemos por ter aprovado por unanimidade o projeto. Então, tem a grandeza de derrubar esse veto. Por Ibirité, em Minas Gerais, como território livre de mineração, o justo é a Câmara derrubar o veto do prefeito e sancionar a lei do patrimônio hídrico na Serra do Rola Moça. Agora, vou fazer menção aqui a alguns dos comentários, depois devolvo a palavra a vocês, Marcos, Cláudio e Pedro Cardoso. O Rodrigo Venades, por exemplo, está nos dizendo aqui, ó, com a vinda da mineração, se passa uma falsa realidade de empregabilidade para a região e progresso. Débil realidade. Os melhores cargos são ocupados por funcionários já capacitados de outros lugares, restando para os nativos apenas o piso de fábrica. Mineradora gera um emprego e gera 200 desemprego. A Lenice Baeta, Brumadinho, epicentro da grande tragédia socioambiental. Também comentando aqui, o Bertini Bruno, a mineradora Santa Paulina mandou um documento para a Câmara de Vereadores dizendo que o projeto é inconstitucional. Um documento absurdo que, inclusive, nós queremos que o Ministério Público, né, a Defensoria Pública, analise esse documento que está cheirando como abuso de poder econômico, pressionando o poder legislativo. Queria depois que a Cláudia Saraiva e o Marcos e o nosso advogado Pedro comentem sobre isso aqui, né? A Lenice Baeta, Cláudia Saraiva me representa. Bertini Bruno, a mineradora de Ibirité está ameaçando caçar o mandato dos vereadores que aprovarem o projeto. Que abuso, né? Também não dá prazo de ler todos os comentários aqui. A Geisa Gabriela está dizendo assim, ó, o documento que a mineradora enviou para a Câmara de Vereadores de Ibirité é de cunho ameaçador e mentiroso, abuso de poder em cima do legislativo. Isso é um absurdo o trem desse, né? Rodrigo Venades me pergunta, Frei, boa tarde. O que a doutrina social da igreja tem a nos ensinar? Por que as igrejas católicas não abraçam com vontade este tema? Rodrigo Venantes, você tem corretíssimo. Hoje é 1º de maio, né? Em 1870, o Papa Leão XIII publicou uma encíclica chamada Rerum Novarum, assim, abraçando o respeito à dignidade humana da classe trabalhadora, e todo o ensinamento social da igreja diz que, para a gente ser pessoa realmente cristã, a gente não pode ser só uma relação verticalista com Deus. Temos que valorizar a dimensão social da fé,
Por isso temos que ser fermento que incomoda as massas alienadas, temos que ser luz no meio das trevas de tanta corrupção, de tanta opressão, e temos que ser sal para salgar a terra aí. Outro dia nós fizemos aqui uma live, né, com a presença do Frei Elionaldo, que é pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças, do centro de Ibrité, conclamando toda a comunidade católica, né? O bispo Dom Vicente, bispo auxiliar de Belo Horizonte, que mora em Brumadinho, também está 100% conosco, já esteve em Iberité lutando pela constituição dessa lei do patrimônio hídrico, né? Então queremos todas as pessoas de fé, sejam católicos, crentes, evangélicos, pessoas de qualquer religião, sendo ateu, essa luta é de todos nós, né? Bertini Bruno dizendo, na região onde querem destruir, já existe mais de 300 pessoas que vivem da agricultura, né? Temos a informação que tem mais de 400 famílias de pequenos agricultores vivendo próximo do manancial de Taboões, que é a manancial de abastecimento público, e também ao lado das crateras, onde a mineradora está querendo. Quem não deve nada, não teme, né? Comenta. Bertino, se minerarem mais a Serra do Rola Moça, a moça, ao invés de rolar, vai tossir. Né? Aí que vai, quanto mais mineração, mais vírus e mais pandemias vai ser atraída, né? Está conosco também o Vinícius Xavier, comentando, né? A água é um recurso natural valioso, já não tem tanta pureza atualmente como antigamente. Por isso temos que apoiar todo esse movimento agora, pois futuramente o povo irá olhar para trás e ver que poderia ter feito algo. Então agora eu devolvo a palavra a Cláudia Saraiva. Se você quiser continuar sua reflexão, comentar algum dos comentários colocados aqui, né? Ligue o seu microfone e a palavra é com você, Cláudia Saraiva. A água é a coisa mais importante que a gente tem na Terra, porque tudo depende dela. Mineradora, sempre que há uma mineração, a água é a mais prejudicada depois das pessoas. Como a gente depende da água para viver, uma coisa não se separa da outra. E aqui em Brumadinho, depois dessa tragédia, antes da enchente, as árvores continuavam vivas. Hoje, você olha a beirada do rio, que eu moro a 160 metros do rio, 150, as árvores estão morrendo. Por quê? Porque a contaminação da mineradora desceu no rio. E não existe como tirar isso do rio. Então, o rio está inviável para o tratamento de água? Sim, está. Está inviável. O ar está inviável para se viver? Sim. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5, 10, 15 anos. A Vale está dando dinheiro para as pessoas? Não. A Vale está antecipando aquilo que ela vai ter que pagar daqui a um tempo. Se é que alguém vai fazer a Vale pagar alguma coisa. Por quê? A Vale é um CNPJ. A Vale é munida de CPFs. E alguns CPFs da Vale não têm amor ao próximo, não têm amor à vida de ninguém. Eles só têm amor ao bolso deles. Aqueles que mataram os meus, a minha família, os meus amigos e as pessoas, os meus entes queridos, eu não quero cadeia para eles, não. Eu queria só deixar essa mensagem. Eu quero que a justiça dê para eles a maior mansão que existir na face da terra. Que coloque na caixa d'água deles a água do Paropeba para eles beberem. E que encha 2, ou 3, ou 4, ou 5, 10 quartos do dólar, do euro que eles arrancaram daqui e sobrevivam com o que eles deixaram para a gente. Eles levaram o ouro, o dólar e os euros e deixaram para a gente a lama do Paropeba. Então, comam seus dólares, seus euros e os ouros que vocês possuem hoje, beba a água que vocês deixaram para a gente. A destruição que vocês deixaram aqui não tem nada que pague. E o que vocês estão fazendo em Ponte dos Almorremes, passando por cima de uma comunidade simples? Porque vocês precisam ficar bem diante de uma sociedade lá fora, não tem preço. Vocês estão acabando com vidas, vocês estão acabando com sonhos de pessoas, vocês estão acabando com o nosso futuro. Vocês já acabaram com o nosso passado, com o passado de famílias, com o passado de pessoas, e vocês estão acabando com o nosso presente, que podia ser tirado daquilo que foi construído com o nosso trabalho.
Então, onde há vida, é preciso ser preservado. Não pode imperar a lei das mineradoras, porque elas têm dinheiro para comprar tudo que nós não temos. Nós temos a Razão e a Vale, ou outra mineradora tem o dinheiro. Eu não sei onde eu parei, mas eu disse que a gente pode ter razão em todos os nossos argumentos, mas as mineradoras têm o dinheiro para comprar aqueles que não têm dignidade. Nós podemos estar diante com todas as provas possíveis, como nós tínhamos lá no muro arqueológico que foi destruído, lá em Pontes Almorremes, em prol de uma obra que a Vale precisa se mostrar brilhante diante da sociedade, perante ao mundo. Só que, com todas as provas, a Vale ganhou a razão. Então, a Vale ganha de um modo que nós não temos como competir com ela. Nós somos donos da verdade, mas ela é a dona do dinheiro, assim como todas as mineradoras. E hoje, infelizmente, o capitalismo, as pessoas pensam mais no dinheiro do que na própria vida. É isso que eu tenho para falar. Muito obrigada. E eu deixo aqui a minha honra, a honra de ter conhecido os meus amigos que faleceram lá na Vale, que eles morreram acreditando que aquilo lá era um lugar seguro e levando o pão de cada dia para casa. E hoje a gente sabe que a Vale enganava eles. Engana todo mundo, como continua enganando hoje. Como enganou a gente, vai enganar todo mundo. Então, eu queria deixar aqui a maior honra hoje é de ter conhecido cada um que eu conheci. E os que eu não conheci, eu também quero agradecer. E deixar um abraço para a família de cada um que hoje não tem o seu ente dentro de casa. Obrigado, Cláudia. Cláudia Saraiva, a sua emoção contagia todos nós, né? Eu fico todo arrepiado e comovido, porque sei que as lágrimas que a Cláudia Saraiva, a emoção que ela demonstrou aqui, que sirva como um alerta para os 14 vereadores de Ibirité, em Minas Gerais, para a vereadora também de Ibirité, para o prefeito de Ibirité, pelo amor de Deus, Câmara, derrube esse veto do prefeito William Parreira, de Ibirité, Minas Gerais, e sancione a lei criando o patrimônio hídrico e da biodiversidade do município de Ibirité. Porque se continuar aberta a possibilidade da mineradora Santa Paulina ou qualquer outra mineradora voltar para Ibirité, nós estaremos nos aproximando de outros crimes, tragédias, e mais gente, a população de Ibirité poderá estar chorando, como a Cláudia Saraiva demonstrou aqui. Ela que, você poderia até comentar aí, Cláudia, se você conseguir, você não falou diretamente, mas você perdeu parente também naquele crime tragédia lá de Brumadinho, no dia 25 de janeiro do ano passado, não foi? Sim, também. Eu fui a mais de 50 enterros, entendeu? E os outros que eu não consegui ir, porque eu estava trabalhando. É uma cidade muito pequena, onde todo mundo se conhece. Eu moro aqui desde 14 anos. Eu nasci. Desde 14 anos eu nasci. Eu moro aqui desde 14 anos. Então, eu moro aqui desde... Eu conheço todo mundo aqui dentro. Eu trabalhava, de estar fazendo a minha profissão hoje, eu venho de bombom, trabalhava. Então, eu conheço. E, assim, a perda para mim não foi só dos meus parentes, não. Foram dos meus amigos. Na minha rua tem uns 10 moradores, escaparam 3, estavam lá. O meu irmão trabalhava lá, ele escapou por um milagre. Ele tinha vindo embora. Então, assim, eu poderia ter perdido muito mais. Escapou. E eu perdi muitos amigos. Então, que vocês pensam que família só existe um. A gente tem 10 amigos, mas cada um dele ocupa um lugar diferente no seu coração, que é insubstituível. Não tem como substituir quem foi. Nós vamos viver isso o resto das nossas vidas, lembrando disso. Tomando remédio, nunca se esquecendo, olhando para a frente aqui da minha casa, eu vejo a mineradora,
Eu vejo os pedaços que sobraram lá. Então, eu falo para vocês, não queiram estar na minha pele, porque não é fácil passar o que a gente está passando. E não acabou, não. Visitem Ponte dos Almorremes, que vocês vão ver o que a mineradora Vale está fazendo lá. Muito obrigada a todos. Um abraço. Cláudia, você está sendo uma presença de Deus nesse 1º de maio de 2020, aqui nessa live nossa, porque nada melhor do que a gente ouvir pessoas que, com a santa autoridade, né, testemunha. Você está fazendo um alerta. Povo de Ibirité, levante a cabeça, ninguém se omita e ninguém seja cúmplice da investida que a mineradora Santa Paulina ou qualquer outra mineradora possa querer vir crucificar e colocar também o município de Ibirité no altar do sacrifício, né? Então, agora, eu vou passar a palavra novamente para o nosso advogado Pedro Cardoso de Oliveira, advogado, é também técnico em enfermagem, está trabalhando, ajudando a salvar vidas agora nessa pandemia, né? Já me falou também que teve muitos momentos comovido, a dificuldade. Depois, Pedro, você poderia também falar uma palavrinha sobre isso, as dificuldades que os trabalhadores e trabalhadoras da linha de frente estão nessa luta aí. Então, Pedro, libere o seu microfone e a palavra é com você, meu irmão. Respondendo a uma das perguntas, das várias perguntas que surgiram, sobre o projeto de patrimônio hídrico e da biodiversidade de Ibirité. O prefeito, ele, como eu já disse, ele vetou o projeto e as causas desse veto, ele justificou lá, certo? No meu entendimento, o projeto, nele não está contido nenhuma irregularidade, certo? As justificativas dele são as mais sem nexos possíveis, certo? Não tem justificativa nenhuma o veto deste prefeito. Mas, como eu já disse, ele já tinha a intenção de vetar este projeto, certo? Talvez a única justificativa dele que prevalece, mas não é motivo para vetar, é que o projeto, quando nós o apresentamos, nós solicitamos a votação dele, que ele fosse apreciado por meio de uma lei. E o projeto não foi apreciado por meio de uma lei complementar, e sim por uma lei ordinária. A diferença que há e lei complementar é o seguinte, que não existe hierarquia. A lei ela exige um quórum maior de voto para ser apreciada, ou seja, pela maioria absoluta, no caso do município, os vereadores, a lei deve ser aprovada. Ao passo que a lei ordinária, ela exige um quórum menor, ou seja, um quórum simples. Mas, de qualquer forma, a justificativa dele não prevalece. Sobre a questão da mineração, a gente pode dizer o seguinte, que esta forma de minerar é típico do nosso país desde o seu descobrimento. Ou seja, as empresas vêm aqui, levam todos os nossos recursos naturais a preço de banana, certo? E ficam ricos e mais ricos, enquanto a própria população vai ficando pobre e à mercê dos recursos naturais e sem salário digno para sua sobrevivência, e etc, e etc. Veja bem, a lei que chegou de 96, que é a Lei Candir, a gente chama de Lei Candir, ela isentou as mineradoras de pagar o ICMS para o Estado, que é o principal cobrador do ICMS. Então, as empresas, elas não pagam ICMS, o ICMS nas exportações. A única contribuição que ela faz para o município é a contribuição que a gente chama de CEFEM, que é a Contribuição Financeira sobre Extração Mineral. Ou seja, 2%
do valor líquido faturado pelas mineradoras todo ano. Certo? Desses 2% valor líquido, o município tem que tirar 12% para a União, 25% para o Estado, e o município fica com o resto. Então, companheiros, dizer que mineração traz riqueza para o Estado, está aí mais uma inverdade. E o pior de tudo isso é que nós vamos continuar sendo colônias, meros fornecedores de matéria-prima, certo? Enriquecendo os países desenvolvidos. E vamos continuar sendo colônia. Companheiros, sai daqui das nossas Minas Gerais uma tonelada de minério a $99. Nós compramos o ferro já transformado a 5 vezes mais o valor do que ele sai aqui. Ou seja, $500 a tonelada. Ou seja, nós estamos andando para trás neste quesito. Então, além de deixar um legado, deixar só crateras, elas ficam ricas e mais ricas, e o nosso povo, cada dia, mais sofrendo com as consequências desse desastre ambiental que elas provocam. Vem, como consequência, fica para o povo pobre as doenças respiratórias, as doenças incuráveis, a falta d'água e as águas. Quando ficam as águas contaminadas. Certo? Mas ela tem todo esse lobby, não porque elas pagam impostos, é porque elas, em todas as campanhas políticas, vocês podem ter certeza, elas estão lá patrocinando o senhor prefeito William Parreira, elas estão lá patrocinando os senhores deputados, elas estão lá patrocinando os senhores senadores em suas campanhas. Certo? Como vocês podem até mesmo ter acompanhado aí pelo que a imprensa mostrou em 2018. Para fechar, sobre a questão da pandemia, na fase final do Frei que ele perguntou, nós, trabalhadores, somos linha de frente do combate a essa doença. Mas o principal, além de nós não termos um salário justo, porque nós estamos lá salvando vidas diretamente, nós lidamos com esta doença sem os devidos materiais, sem os EPIs adequados. Muito pouco. Não dá para você usar da forma com que deveria ser usado para proteger você, trabalhador. Tanto que vários colegas já morreram no combate porque bateram-se dente com o paciente sem o devido equipamento. Falta máscaras que deveriam ser usadas no máximo 2 horas, que são as máscaras de procedimento, elas usam, estamos tendo que usá-las por 6 horas consecutivas. Nós temos o direito de trocar 2 máscaras só por dia, certo? Nós não temos capote suficiente, que são os capotes descartáveis, certo? Então, este é o problema. Os companheiros estão morrendo porque não tem equipamento de proteção para todo o corpo de trabalhadores, certo? Então, este é o maior problema. Além de salário baixo, porque nós, da saúde e da educação, principalmente, os nossos salários são muito ruins. São muito ruins. Porque ninguém preocupa com a saúde. O governo não preocupa com a saúde. O governo vai preocupar com a saúde para quê? Eles estudam nas maiores escolas e também, quando adoecer, vão para os hospitais fora do país, e o governo está preocupado com a educação, com o quê? Ou com a educação e com a saúde do povo. Povo doente e povo analfabeto, como já disse no início da conversa, é o que mais interessa para eles. Certo? Então, infelizmente, esse é o nosso problema. E salvar vidas, ao passo que o governo não está nem aí para a população.
Este é o grande problema. O governo só preocupa com a população quando a população está produzindo, certo? Enquanto a população está pagando seus impostos, ele está tranquilo. Agora, parou de pagar, não está preocupado com nada, não. Este é o nosso mundo capitalista que nós vivemos. O que importa é você não produz mais. Ora, por que a doença está matando mais as pessoas idosas? Eu não vou aqui debater essa questão da saúde, da medicina, porque não cabe a mim ainda fazer este questionamento. Mas, coitado dos pobres, coitado daqueles que não têm, mesmo aqueles que têm condições de pagar um convênio, o convênio está deixando as pessoas de lado. Veja bem, a gente paga o SUS, os convênios, para usar, e quando a gente precisa, eles jogam a gente para escanteio, jogam a gente do lado. A mesma coisa, pessoal, a gente pode dizer com relação a essas mineradoras, a essas empresas privadas. Veja, por exemplo, o caso típico de Brumadinho. Olha, já tem mais de um ano que tem lá Corpo de Bombeiro, que tem lá a Polícia Civil, certo? Veja bem, esses trabalhadores são servidores públicos. Cadê a empresa privada? Não é ela. O governo cisma de privatizar. E na hora de um combate desse aí, ele usa os servidores do Estado. Veja bem quanto que o Estado está pagando para esses servidores lá. E cadê a senhora Vale? Por que ela não está fazendo esse serviço que o Estado está fazendo? Já que o governo alega que as empresas têm que ser privadas, ele tem esse ciclo de privatização das empresas públicas, e na hora que precisa, chama o servidor público, chama os trabalhadores de serviço público para poder fazer o serviço que essas empresas privadas deveriam estar fazendo, pelo menos nessa hora. Ela não se preocupou de levar, no primeiro momento, água potável para as pessoas que estavam lá. Vieram aviões de fora, mas por que ela não fez o serviço? Porque eles estão preocupados com o lucro. Com o lucro. Não interessa a vida das 270 pessoas que morreram no Brumadinho para Vale, não. O pessoal tem que tirar isso da cabeça. Vale quer que o povo se dane. Enquanto tiver minério para ela retirar de lá, ela vai querer retirar. Porque aqui ela sabe que nós não temos um presidente, um governo nacional que fala assim, ó, aqui os nossos recursos naturais, se vocês quiserem levar, vão levar para um valor justo, e não para uma ninharia que vocês estão levando. Mas os caras que estão lá não vão falar isso, porque esses bandidos que estão lá. Ok, muito obrigado, Pedro Cardoso de Oliveira, sempre possuído por uma ira santa, uma ira profética e necessária nessa hora. Porque a injustiça socioambiental é tão grande, quer dizer, a ganância das mineradoras e muitas vezes o conluio de políticos que são eleitos pelo povo, deveriam representar o povo, mas ficam aí maquinando tudo. Então, antes de devolver a palavra para vocês dizer uma mensagem final, Marcos Ferreira, Cláudia Ferreira, tem em mãos aqui, Marcos Ferreira e Cláudia, o projeto de lei 058, aprovado em dezembro último, 2019, por unanimidade, na Câmara Municipal de Ibirité, instituindo o patrimônio hídrico e da biodiversidade. Apenas 3 artigos, e no artigo 2º diz claramente, olha, essa lei que institui o patrimônio hídrico e da biodiversidade em parte da zona rural de Ibirité, Minas Gerais, em parte da zona de amortecimento do Parque Estadual Serra do Rola Moça, onde está também o manancial Taboões, que é um manancial de abastecimento público, como muitos outros que existem em Ibirité, que são responsáveis pelo abastecimento público de grande parte de Ibirité, de Belo Horizonte e de outras cidades da região metropolitana também. E nessa região também tem área de proteção especial APE, tem APA, e lá, coladinho com o manancial, está lá as crateras que a mineradora Santa Paulina deixou há mais de 10 anos atrás, quando a mineradora foi expulsa de lá, porque estava minerando com várias irregularidades e ilegalidades, né? O nosso irmão Pedro Cardoso disse que as crateras da mineradora estão a 900 metros do manancial de Taboões,
está a 900 metros do epicentro do manancial. Mas eu, Frei Gilvander, junto com, né, o Movimento Socioambiental do Terra Sempre Viva, junto com, inclusive, o bispo Dom Vicente, fomos visitar o manancial de Taboões e vimos ao lado, literalmente ao lado, as crateras imensas da mineradora Santa Paulina. Então, tem a área cercada. Então, exatamente ao lado do manancial de Taboões, que é uma área da Copasa, cercada com cerca de arame, tem uma cerca, uma estrada ao lado da cerca, e do outro lado da estrada começam as crateras. Então, as crateras da mineradora Santa Paulina estão exatamente ao lado do manancial de abastecimento Taboões. É um absurdo mineração ali. E aí, eu dizia aqui nesses 3 artigos da lei que o prefeito vetou, essa covardia imensa, diz simplesmente que a lei criando o patrimônio hídrico e da biodiversidade tem o objetivo de preservação ambiental, fortalecer o turismo natural e ecológico, fortalecer a agricultura familiar com mais de 400 pequenas famílias produzindo lá de forma saudável. Quer dizer, o que tem de erro, de ilegal, de injusto nesse projeto? E depois chegou nesse absurdo aí que eu quero que o Marcos também comente, a Cláudia Saraiva, no último dia 24, a mineradora Santa Paulina chegar nesse absurdo de mandar 4, 5 páginas de papel assinado lá, tem a rubrica, mas não tem nem o nome explícito de quem que é o dono ou o presidente da mineradora. Assim, na prática, ameaçando os vereadores, abuso de poder econômico em cima do poder legislativo. Então, eu vou tomar a liberdade aqui de mencionar os nomes dos 15 vereadores, né? Agradecer os 15 vereadores de Ibirité, e eu quero dar os parabéns por vocês terem aprovado por unanimidade essa lei, e quero pedir encarecidamente que vocês tenham a grandeza de derrubar esse veto do prefeito William Barreira de Ibirité, Minas Gerais. Fazemos esse pedido aos vereadores Alain da Música, Toninho Giló, Coelho, Daniel Belmiro de Almeida, que é o presidente da Câmara, né? Daniel Belmiro, contamos muito com você, você que foi signatário e anfitrião desse projeto. Contamos com o voto do lado do meio ambiente, Daniel Sérgio, do Dimas, do Satélite do Som, do Pastor Djalma, de Chico Canoas, de João de Barro, de Laércio Dias, de Marclene Rodrigues, de Oswaldo Sorriso, de Robson Transporte, de Ulisses Petrace, de Beto Alegria. E eu digo aqui que nós, para alegria nossa, vários dos vereadores já demonstraram publicamente, inclusive em vídeos ou lives, se posicionando a favor da derrubada do veto aqui. Antes de passar a palavra para vocês, para uma mensagem final, no máximo 2 minutos para cada um, eu agradeço de saída todo mundo que está participando aqui, quem comentou, está conosco, ajuda a divulgar a nossa live. Essa live vai continuar no Facebook do Movimento Socioambiental Serra Sempre Viva, e ela vai ser disponibilizada também no YouTube, no canal Frei Gilvander, a luta pela terra e por direitos, e obrigadão a todos que estão acompanhando aqui. Então, para uma mensagem final, eu passo inicialmente a palavra para Marcos Ferreira. Marcos Ferreira, libere o seu microfone aí, a palavra é com você, meu irmão. Só retomando um pouco o que o Pedro falou, realmente o Estado ele funciona como um agente do capital para fazer com que os interesses desses grandes empresários sejam levados em conta, né? Sejam o que realmente vai ser seguido. E isso é muito ruim. Por outro lado, a gente vê, por exemplo, que os próprios empresários falam em Estado mínimo, falam em neoliberalismo, mas o Estado mínimo que eles querem é o Estado mínimo de direitos sociais. É por isso que eles querem reforma da Previdência, querem terceirização, querem privatização, querem reforma trabalhista, querem congelar investimentos sociais por 20 anos. É por isso. Quando eu comecei a ter contato com a mineração, eu ainda trabalhava numa empresa de manutenção e visitava várias mineradoras. A primeira vez que eu visitei a Itaminas, em Sarzedo, foi um choque tremendo, porque de fora não dava para perceber o tamanho da destruição que ela causa. Então, quando eu entrei na Itaminas e vi aquelas centenas de caminhões descendo, subindo,
e arrancando a serra pouquinho por pouquinho, foi um trauma muito grande. Passou alguns meses, quando eu fiquei sabendo da possibilidade da volta da mineração na Serra do Rola Moça, isso foi um golpe ainda maior, porque o que vinha na minha cabeça era, imagina uma Itaminas em Ibirité, aumentando a nossa cava, que já é muito grande, da Santa Paulina, imagina aquela cava cada vez maior. É por isso que, desde aquela época, a gente veio acompanhando e construindo movimentos sociais na defesa da Serra do Rola Moça. Teve, inclusive, um projeto, um projeto de melhoria da estrada. Antes, a estrada ela dava volta na cava, e agora, Frei, a gente não passa mais tão próximo da cava, a gente não contorna a cava mais, porque eles construíram uma rua, inclusive super íngreme, para impedir que a população desse a volta na cava, e, ao meu ver, o objetivo era já para isolar a área da mineração, para que eles conseguissem minerar. Na época, a gente falou contra o CODEMA, falou contra a prefeitura, e eles alegaram falando, é só uma melhoria na estrada, que a estrada estava muito ruim, mas a gente já sabia que isso já era parte de um projeto de volta da mineração. E aí, uma coisa que eu queria falar com vocês é que em 2018, esse movimento Serra Sempre Viva estava debatendo a questão da ampliação da mina da Jangada, igual o Pedro falou, porque a gente já sabia do problema que era a ampliação da mina da Jangada e que isso colocava vidas em risco e colocava também a área de amortecimento do Parque da Serra do Rola Moça. Para nossa surpresa, a gente não tinha noção do tanto que a gente estava certo e como isso se confirmou na prática. Meses depois, a gente teve esse atentado terrorista em Brumadinho, em que a gente teve o rompimento das barragens, e é uma coisa que me toca muito, porque se para mim era uma questão ambiental, uma questão de vida aqui em Ibirité, eu nunca imaginei que o rompimento de uma barragem poderia matar uma pessoa da minha família. Que aí eu fiquei sabendo, através da minha avó, que ela me ligou, muito, muito comovida, que um primo meu tinha sido uma das vítimas também do rompimento da barragem lá em Brumadinho. Sobre a documentação que a mineração mandou para a Câmara de Vereadores, eu acho que os companheiros aí no comentário qualificaram da forma correta. É uma tentativa de ameaçar os vereadores, que votaram em unanimidade no projeto, para que eles voltem atrás, já que a mineração também sabe que a gente precisa de um número maior para derrubar o veto nesse momento. E aí, vários argumentos absurdos que a mineradora traz nesse documento, falando que a cava da mineração nunca trouxe destruição ambiental para o município. Quem vai na Serra do Rola Moça de bike, quem tem costume de frequentar aquela área, sabe que aquela cava já é uma destruição ambiental gigantesca. Inclusive, há relatos de pessoas da agricultura familiar que dizem que a água que eles utilizavam antigamente para regar suas hortas secou em um nível muito grande, que antes eles conseguiam controlar a irrigação desviando o fluxo da água, e agora eles têm que construir posto artesanal para levar a água até as hortas, que mostra também que isso é um problema. A mineração fala também que não fica perto de nenhum manancial a cava. É um absurdo falar isso para a gente que nasceu e foi criado nessa cidade, que sempre foi na Serra do Rola Moça, que está careca de saber que a cava da mineração fica do lado da área do manancial. Fica a menos de 1 quilômetro, e é óbvio que vai afetar, porque a gente sabe muito bem que quando a gente mexe na nossa terra, a gente causa efeitos, sim, no manancial. A gente pode, possivelmente, até diminuir a vazão desse manancial, que abastece milhares de famílias na cidade. O emprego que eles também falam que vão gerar e coisa do tipo, eles falam que vão gerar emprego, mas são subempregos. Tanto nas minhas experiências de visita até a Itaminas, a gente via vários moradores da cidade que trabalhavam lá, mas que passavam o dia todo respirando pó, sujos, atolados naquela lama causado pelo pó da mineração, e que recebiam subempregos. E nem por isso Sarzedo é uma referência em saúde, nem por isso Sarzedo é uma referência em educação, ou tem alguém aqui na live que vai falar para a gente que Sarzedo tem um grande hospital e uma educação de ponta, que tem uma economia boa. Eu desafio alguém a falar isso aqui no momento que a gente vê a Serra de Sarzedo
totalmente corroída e cada vez mais corroída, e pior, a ameação de bairros grandes, como o bairro Brasília, ameaçadas pelo rompimento de uma barragem. A gente tem que qualificar esse prefeito, não tem outro jeito mais, como um inimigo número 1 do meio ambiente na cidade de Brité. Seja pelas questões que o próprio Pedro colocou durante as suas falas, seja pelos compromissos que ele, na nossa frente, falou que tomaria e, nas nossas costas, não cumpriu. A gente, ano passado, Frei, você estava presente, fez uma audiência histórica em Brité. Era para ser na Câmara de Vereadores, mas por ser uma das maiores audiências da nossa cidade, ela teve que ser transferida para o teatro. Centenas de pessoas participaram, pessoas que a gente nem sabia que ia participar, se organizaram nos seus bairros na cidade e foram participar. Naquela ocasião, o prefeito falou que votaria a favor, que sancionaria qualquer projeto que viesse da Câmara. Qualquer projeto que viesse da Câmara. Os meses foram passando e ele, primeiro, não cancelou a declaração de conformidade que foi dada pelo Pinheirinho. Ele não voltou, ele falou que ia cancelar qualquer coisa que tinha. Ele não cancelou a declaração de conformidade. Segundo, depois de muita ação nossa no poder, querendo saber sobre aberturas ilegais que, inclusive, haviam sido multados pela polícia ambiental em Ibirité, eu fiz um ofício junto com o CODEMA em setembro para saber por que o prefeito estava fazendo um decreto absurdo ele fez, que tornava como utilidade pública a manutenção e melhoria de um trecho aberto ilegalmente pela mineradora, que havia sido até multado pelo Estado e pela Polícia Ambiental. Na minha gestão no CODEMA, o prefeito não respondeu o nosso ofício, e depois de uma reunião do nosso movimento com o prefeito, ele ficou com a responsabilidade de revogar o decreto, e até hoje ele não revogou o decreto. Então, mais uma promessa que ele fez e que ele voltou atrás. Agora a gente constrói um projeto de lei com toda a Câmara, que transformaria uma área importante para a defesa do parque, para a defesa hídrica, em patrimônio hídrico e da biodiversidade, e o prefeito vai lá e veta o processo. Ele veta o processo. Olha que absurdo. É um prefeito que não tem outra palavra, não tem outra frase para a gente falar, a não ser o inimigo número 1 do meio ambiente na cidade de Brité. Recentemente, a gente teve uma briga gigantesca com esse prefeito, porque o CODEMA, os conselheiros da sociedade civil do CODEMA, que deveriam ser indicados pelo voto do povo, eles seriam indicados através do quesito idade. Aquela pessoa que se candidatasse, fosse a pessoa mais velha, seria o representante. A gente bateu o pé e falou que o povo deveria ter direito de votar nos seus representantes. E aí, depois de muito debate, de muita luta e mobilização, o secretário de Meio Ambiente voltou atrás e fez um edital para que a eleição dos conselheiros da sociedade civil fosse feita através do voto, que cada pessoa de Brité tivesse direito para votar. Recentemente, ontem, não me lembro direito o dia, o prefeito voltou atrás de novo. Ele voltou atrás de novo e disse que os conselheiros da sociedade civil não vão ser mais eleitos pelo povo, que agora quem vai ser eleito, a escolha vai ser através do currículo, tipo uma empresa. Aquele que tiver o melhor currículo vai ser selecionado. E aí a gente tem muito problema nessa área, porque a gente sabe muito bem que tem muita gente graduada e doutor que não representa o meio ambiente, que são os doutores da mineração, que são os doutores dos empreendimentos, que estão do lado da destruição ambiental e que mesmo estudando muito, não conseguiram ter essa consciência que nós dos movimentos sociais e da população e da classe trabalhadora tem. Isso é um absurdo, e por mais que eles apresentem a justificativa de que por conta da pandemia, do coronavírus, a gente sabe muito bem que isso não é o motivo, porque se fosse o motivo, o prefeito não estava reunindo em audiências públicas gigantescas líderes religiosos dentro do teatro, pessoas, empreendedores de salão de beleza e coisa do tipo que ele está fazendo e ignorando ignorando a OMS, ignorando os setores da saúde. Então, se a gente quer, se eles quisessem mesmo fazer
um processo eleitoral digno, a gente poderia pensar isso de uma forma melhor, ou então a gente poderia adiar um pouco esse edital, a gente poderia fazer várias formas, poderíamos fazer várias formas que garantissem o voto do povo. E é muito engraçado esse edital sair logo na semana que a gente fica sabendo que a prefeitura, que a mineradora fez visita à prefeitura, que a mineradora enviou documentação para a Câmara de Vereadores. A gente sabe que tem muito técnico responsável e que, infelizmente, estão na linha de frente da Secretaria do Meio Ambiente, e hora nenhuma aqui eu pretendo ofender ou colocar responsabilidade em cima desses técnicos. Porque, na realidade, a gente sabe muito bem que o que decide é a linha política, e esses técnicos, por mais que eles sejam pessoas honestas e trabalhadoras, se a prefeitura bater o pé e falar que a linha política delas é pela mineração, essas pessoas ou seguem a linha do prefeito ou serão mandadas embora. Então, a gente sabe muito bem que tem muita coisa na linha, a gente vai seguir denunciando, vai seguir acompanhando a questão do CODEMA, vai seguir se acompanhando as questões da mineração e vai ter outras lives. E eu aproveito já para deixar meu agradecimento a todo mundo que está participando, para mandar o vídeo para mim aqui no número que está embaixo, passando a todo momento na tela. Queria agradecer demais a companheira Cláudia, que vem de um momento terrível, em que ela sabe muito mais do que qualquer um de nós, o que é passar por um estado de guerra ambiental que a gente vive. E aconselho uma outra coisa, só para me sair. Ontem eu estava muito triste e muito emocionado, com uma vontade de chutar o pau da barraca e me isolar no meu mundo e não querer saber mais da questão de mineração e do meio ambiente, porque a gente sabe que os ataques são muitos, e nesse momento está ocorrendo muitos ataques com a justificativa da necessidade de acelerar a economia pós-coronavírus. E aí, para piorar toda a minha situação emocional, eu resolvi pegar o Google Maps e acompanhar todas as áreas da região do estado de Minas Gerais. Eu faço uma reflexão, eu faço uma indicação aqui para todo mundo que está assistindo. Abre o Google Maps depois e vê o nosso estado de Minas Gerais e compara ele com o estado de São Paulo, que é o mais industrializado. Compara, vê se em alguma região do nosso estado tem uma área verde tão grande como a da Serra do Mar, e como toda aquela faixa verde que liga o Rio de Janeiro até o Paraná, uma área gigantesca que está muito próximo da maior metrópole da América Latina, que é São Paulo. E ver se a gente tem uma área verde desse tamanho, dessas proporções no nosso estado. A gente não tem, porque o nosso estado está corroído pela mineração. Nossas matas estão destruídas pela agroindústria. Não temos grandes parques ambientais na nossa cidade. E a mineração não respeita nada. É por isso que ela pretende voltar a minerar na área de amortecimento do Parque da Serra do Rola Moça, que é o terceiro maior parque em área urbana do nosso país. Eu encerro e agradeço demais essa participação, gente, e vamos seguir aí na luta. Meu querido Marcos Ferreira, obrigadão, meu irmão. Estava previsto para estar conosco nessa live aqui a Andresa, né, vereadora do município de Mário Campos, mas aconteceu um probleminha com ela, e aí nós tivemos que chamar o Coringa, o Step, e muitas vezes é com reserva que se faz gol, né? Então, seu pronunciamento, mais do que necessário. Parabéns, meu irmão. De cabeça erguida, vamos seguir. Observando aqui, agradecer mais uma vez todo mundo que está comentando a nossa live. Vimos aqui que até o vereador Alain já manifestou na live aqui, o vereador Alain falou que vai votar a favor da derrubada do veto, né? Assim também o vereador Daniel Sérgio vai votar pró-derrubada do veto do prefeito William Parreira. O vereador também, João de Barja, declarou voto. Me parece que o Sorriso, já tem vários vereadores. Obrigadão. Então, agora, Marcos, eu vou passar a palavra agora. E agora? Passo a palavra para o Pedro, advogado e enfermeiro, ou para a Cláudia Ferreira, Cláudia Saraiva. Posso deixar você para fazer o fechamento final? Pode ser? Então, Pedro Cardoso, meu irmão, devolvo a palavra para você, libere o seu microfone para a sua mensagem final. Por favor. Abordar sobre
a questão ainda Santa Paulina, no tocante ao licenciamento ambiental proposto por ela junto aos órgãos ambientais propriamente. A questão é o seguinte, já há décadas que a gente vem brigando com esta Santa Paulina sobre esse licenciamento, de certa forma, irregular, vicioso, que ela se apresentou junto, como eu já disse, aos órgãos competentes. Neste licenciamento proposto por ela, tem um EIA-RIMA de 2014, certo? Veja bem, pessoal, nós estamos em 2000 e existe EIA-RIMA da Santa Paulina de 2014 no processo. Veja as condições, as situações do local em 2014 e hoje, 2020. Muita coisa mudou na região. As matas, o cerrado já não é o mesmo, a fauna e a flora não é a mesma de 2014, e neste estudo de impacto ambiental, não tem um estudo hidrogeológico da região, falando, olha, pode o Estado dando um parecer favorável, falando, olha, pode minerar lá, porque não vai ter rebaixamento do lençol freático. É claro que vai ter. É claro que vai ter. E a proposta dela é de minerar a seco. Olha, pessoal, isso isso chega a ser esdrúxulo. Porque, veja bem, minerar a seco não existe. Não existe. Como eu já disse no início, bem lá no início da minha fala, a água, ela está junto do minério. Não tem como separar água de minério. Então, é o seguinte, ou a gente deixa minerar e não bebe água, ou a gente bebe água e não deixa minerar. Não há como conciliar as duas coisas. Certo, pessoal? Não há como conciliar minério com água. Certo? A situação que eu propus em relação, ou que eu falei em relação ao projeto apresentado por nós, ele é apenas uma das medidas que nós vamos adotar para tentar essa área. Após a aprovação deste projeto, nós vamos partir para outro projeto mais ousado, porque nós queremos defender a vida. Não existe vida sem água, certo? Não existe meios de sobrevivência sem a água. O princípio da vida é a água, certo? Então, nós estamos combatendo atividade tão danoso para o nosso Estado e que não traz nenhum benefício para a população, estável e traz benefícios, sim, só para os bolsos das mineradoras. Mas para a população, não traz, só malefícios. O resultado está aí, para a gente ver. E vamos em frente nesta luta. Ok, muito obrigado, Pedro Cardoso de Oliveira. Eu vou passar a palavra para a nossa grande amiga, irmã lutadora, Cláudia Saraiva, mulher trabalhadora, cidadã, e uma das pessoas também vítimas do crime tragédia da mineradora Vale, a Cláudia, que mora em Brumadinho, Minas Gerais, e que foi diretamente golpeada pela mineradora. Então, com você a palavra, Cláudia, libera o microfone, por favor. Amigos, é o seguinte, ninguém sabe até passar, porque todo mundo... eu estou comparando a tragédia da Vale com o coronavírus. Todo mundo fica achando que está muito longe da gente, então ninguém sabe até chegar até você.
entendeu? Você pensa assim, está tão longe a tragédia de Mariana, está tão longe a outra, a gente não sabe até chegar a gente. Então, pensem, vocês hoje têm o poder de vetar isso. Pensem, quantas vidas vocês poderão salvar? Eu não sei se alguns do que passaram com a barragem como segura conseguem dormir hoje. Eu creio que alguns sim, porque muita gente tem alma e outros não. Muitas pessoas pensam no ser humano e os outros não sabem o que é ser humano. Então, meu muito obrigada a todos os trabalhadores, obrigada pela oportunidade de estar aqui defendendo todas as pessoas de Brumadinho que são violadas, que são passadas para trás pela Vale. A Vale mente, viola e compra tudo e a todos que ela pode comprar. Não existe você estar certo com a Vale no poder. Ou você compra ou a Vale está certa. E você decide. Eu estou falando pela Vale. A Santa Paulina eu não conheço. Eu só acho que o nome de Santa está errado. Então, gente, muito obrigada e boa noite a todos. Ei, Cláudia Saraiva, muito obrigado pela sua presença, pelo seu testemunho aqui, nos deixou comovidos e oxalá toda a população de Ibirité e região ouça o seu alerta, você que tem a santa autoridade porque é vítima da humilhação, né? Obrigado pela sua participação. Então, gente, nós vamos continuar com essa campanha de lives toda quarta e sexta-feira. A nossa ideia é que a gente construa essa pressão popular junto com os vereadores que vão derrubar o veto para que isso seja um símbolo gigantesco sobre a nossa cidade, mostrando que a população, a Câmara de Vereadores e todo mundo de Ibirité está em defesa do meio ambiente. Assim como também não vamos ter medo de pesar a mão caso qualquer um desses vereadores também não sejam a favor da derrubada do veto. Porque é assim que se faz movimento social, é assim que a gente constrói na luta no dia a dia. Aqueles que querem se somar, sejam bem-vindos, mas aqueles também que se colocam como nossos inimigos do meio ambiente, eles vão ter o seu nome divulgado, sem a gente ter nenhum medo disso. Para toda a população de qualquer área, tem muita gente que fala assim, mas eu não sou da área do meio ambiente, minha profissão é em outra área, não faz sentido eu mandar vídeo, porque eu não tenho muito para colocar. Todo mundo tem muito para colocar na defesa da Serra do Rola-Moça. O padeiro, o motorista, a faxineira, todos são importantes nessa luta. A gente vai ficar feliz demais por receber todos os vídeos de qualquer pessoa da nossa cidade em defesa da Serra do Rola-Moça, porque todos têm a mesma importância para a gente. Para quem ainda quer enviar vídeo para a gente, pode enviar no número 99359-6184, para mim mesmo. O número vai passar aqui, está passando aqui embaixo, podem enviar. E a gente vai ter 2 próximas lives, que eu serei o mediador, e que a gente vai ter convidados muito importantes da área mais técnica, da área da cultura, da nossa população, que tem muito a acrescentar nesse debate, que não é só um debate fechado, mas é um debate que liga a questão da água, a questão da vida, a questão do trabalho, a questão da cultura, a questão das vidas não humanas, a questão da agricultura familiar, a questão da sociedade e da cidade que queremos. Então, eu faço esse convite a todos vocês que se sintam como agentes ativos nessa luta. Compartilhe a nossa live, compartilhe o nosso vídeo, envie vídeo, pegue toda essa informação e converse com os seus familiares, com as pessoas que estão próximas de vocês, pautem essa pauta nas suas igrejas, nos seus grupos de caminhada, nos seus grupos da academia, nos seus grupos de escola, nos seus grupos de fofoca, em todos os lugares, porque são esses os lugares da ferramenta da organização popular do povo. E é isso, gente. Muito obrigado, Marcos Ferreira, o homem da palavra esperta. Que maravilha, com muito certeza, tá? Obrigadão mais uma vez. A Cláudia já se despediu. Marcos Ferreira. Pedro Cardoso de Oliveira, meu irmão, vou te devolver a palavra para você em um minutinho, se quiser dizer mais algum detalhezinho e dizer um até breve
para o povo aqui, que conforme o Marcos já anunciou, da agora para frente, toda quarta e sexta-feira, a partir das 17 horas, teremos lives para a gente ir juntando forças para a gente conquistar realmente o município de Ibirité, em Minas Gerais, como território livre de mineração, que passa necessariamente pela derrubada desse veto injusto, covarde, do prefeito William Parreira. Então, devolvo a palavra para você, se quiser dizer mais uma palavrinha. Pedro Cardoso, ligue o microfone, por favor. É porque não é todo dia que a gente vai ter a Cláudia numa live nossa, né? Então, enquanto o Pedro vai entrando, eu só vou falar uma coisa. Uma companheira nossa de movimentos sociais, uma vez, falou que as flores da resistência nascem do asfalto. E aí, com toda essa energia que vocês, de Brumadinho, trazem para a gente nessa luta, só deixam para a gente uma mensagem, que as flores da resistência também nascem da lama, também nascem da destruição, porque vocês foram pessoas que foram jogadas na militância, não fizeram essa opção, mas que, por todas as tragédias, são obrigadas a levantar essa bandeira, e que tem que ser um exemplo, e é um exemplo para que cada um de nós não consiga deitar de noite e colocar a cabeça no travesseiro sem entender que a responsabilidade de todos nós está do lado dos atingidos, está do lado daqueles que lutam pelo meio ambiente contra a mineração. As flores da resistência também nascem da lama, e a Cláudia é um exemplo vivo disso para todos nós, e obrigado demais por se manter firme nesse momento e com tudo isso que aconteceu, e a gente vai seguir juntos, provavelmente em outras lives e ao vivo também, para que a gente possa se abraçar e trocar essas energias de força e de luta. Obrigado demais. Obrigado, nosso grande irmão, né, que com essas palavras nos deixou emocionado. A Geisa Gabriela também, Cláudia Saraiva está dizendo, estamos juntas e juntos na luta, seguiremos juntos, né? As mineradoras e o Estado que está atrelado com elas seguem insistindo em construir sextas-feiras da paixão, matando, matando e matando. Mas nós, com a luz e a força divina, irmanados, né, igual um enxame de abelha, seguiremos juntos, de mãos dadas, construindo domingos de ressurreição que passa pela construção de uma sociedade do bem viver e do bem conviver. Queremos que, como diz o nosso querido bispo Dom Vicente, ele fala assim, não é possível que as autoridades não vão aprender nada com esses crimes, tragédias que aconteceram. Então, obrigado, também assina embaixo do que o Marcos Ferreira disse aí de forma emocionada, Cláudia Saraiva. Vou devolver o microfone para você, Cláudia, você está sinalizando que quer falar uma palavrinha, e depois eu passo em seguida o microfone para o Pedro Cardoso fazer sua rápida palavrinha final. Com a palavra com você, libera o microfone, Cláudia, por favor. Só para dizer que as sextas-feiras da paixão que a Vale cria, não há ressurreição. Só isso. Obrigado, minha querida. É isso aí. Pedro Cardoso de Oliveira, meu irmão, vou devolver a palavra para você. Você dizia uma palavrinha final aí. Pode ser? Ligue o seu microfone, a palavra com você, Pedro Cardoso. Eu estou com uma faixa logo aqui na minha retaguarda que diz o seguinte: tomar água nos dá vida, tomar consciência nos dará água. Então, mais uma vez, eu conclamo as pessoas a lutarem pela vida, a lutar em defesa dos nossos mananciais do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, que abastece toda a nossa população, certo? População de Ibirité, população de Belo Horizonte, população da região metropolitana de Belo Horizonte, certo? Porque quem sofre as maiores consequências são os pobres, nos desastres, na economia,
quem acaba pagando o preço são os pobres. Porque, às vezes, a gente deixa o comodismo tomar conta de nós e da nossa luta. Então, a nossa luta deve ser cotidiana, do dia a dia, certo? E defender a água é defender a nossa própria vida. Ibirité não suporta uma atividade de mineração aqui. Nós vamos sofrer muito se essa mineradora entrar aqui para a nossa região. Será um desastre para a nossa região. Além da falta d'água, como vocês já sabem, vem as doenças respiratórias, vem a poeira, enfim, vários danos irreparáveis à população. Então, eu agradeço pela oportunidade mais uma vez. Uma boa noite a todos. Pedro, muito obrigado. Tem alguma pessoa dizendo aqui que quando a live fica muito comprida, começa a quicar, a tropeçar. Então, Marcos Ferreira, obrigadão, meu irmão. Querida Cláudia Ferreira, nossa grande amiga, companheira, obrigadão. Pedro Cardoso, muito obrigado. Obrigadão a todos e a todas que nos acompanharam. Divulgue essa live que vai estar disponibilizada, continua no Facebook do Serra Sempre Viva, e também vai estar no YouTube, no canal de Frei Gilvanda e a luta pela terra e por direitos, né? Obrigado a todo mundo que participou. Vereadores de Ibirité, derruba esse veto, para nós termos a alegria de seguir no rumo da vida, porque no final nós queremos ter a alegria de parabenizar os vereadores, mas também, né, Marcos e Cláudia, nós faremos um banner para dizer quem votou a favor do povo e do meio ambiente, quem votou a favor da morte das mineradoras. Então, que a luz e a força divina continue nos acompanhando e até a próxima live, na próxima quarta-feira. Obrigado pela participação de todos. E a lama avançou qual dilúvio infernal. Acidente não foi, sabiam que não, mas tinham que produzir, tinham que produzir. Mariana, Brumadinho, profetas falaram, mas os grandes não ligaram.